Olá, bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast E Se? O meu nome é Pedro Figueiredo. Então, o tema de hoje é parentalidade. É um tema que eu tenho a certeza absoluta que pode gerar discussão, que normalmente gera muita discussão. É um tema que tem estado muito presente nas bancas, muitos livros a serem publicados sobre parentalidade, com termos novos, parentalidade consciente, e é um tema que infelizmente, primeiro, não é refletido a sério, e quando eu digo a sério é profundamente, não é à superfície sobre se eu concordo ou não concordo com esta abordagem. Isso é, diria que é muito superficial. Agora é a parentalidade consciente, eu leio um livro e tenho é que entender aqui exercícios e ferramentas para aplicar. Não concordo com nada disto. Para mim o que faz sentido é aquilo, mas na verdade eu nem entendo sequer o que é que me faz sentido ou porque é que me faz sentido isto ou aquilo. É um tema muito polarizado, até porque nós vemos que em relativamente pouco tempo da nossa espécie, quase de uma geração para a outra, ou entre se calhar aqui uma pelo meio, nós passamos quase de um extremo para o outro a 180 graus de diferença, desde o se calhar educar com muita rigidez, com pouca demonstração de emoção, de compreensão, para exatamente o oposto. Hoje, o objetivo é claramente, ou aliás, é, é exatamente não dizer como educar os filhos, porque isto é o que a maioria faz. Se eu fosse a ti, fazia assim, deve ser assim, fala assim com o teu filho, faz assim, quando ele fizer isto, age daquela maneira. Portanto, nós vamos mais uma vez tentar alterar o nosso comportamento de acordo com aquilo que os outros dizem. Alguns se dizem supostos especialistas na matéria, e nós andamos aqui a mudar o comportamento conforme um ou outro está na moda, ou se fala mais dele, sem eu entender que, na verdade, provavelmente eu não preciso de ajuda nenhuma. A única coisa que eu preciso é de pensar para mim o que é a parentalidade logo desde o início, e por isso hoje vou simplesmente tentar guiar um processo de reflexão para que possas chegar à conclusão que queiras chegar, eu hei de chegar à minha conclusão, e não há aqui nem julgamento, nem objetivo de tentar influenciar, condicionar, porque se calhar, provavelmente, nós não estamos nem certos nem errados, não há a geração que fazia mal e agora a geração que faz bem. Esta é a tendência, nós irmos para o preto e branco, ou é isto ou é aquilo. Provavelmente há muita coisa no meio, e aquilo que há no meio é tão diferente para cada um, e que é isso que tem que que tem que ser tido em conta. Então vamos começar nesta eh, reflexão, neste filosofar sobre parentalidade. E quando eu comecei a pensar sobre isto, eu pensei, como é que eu vou começar, ou por onde é que eu vou começar a pensar? Bom, é fácil. Na verdade é fácil. Por que não começar exatamente pelo início, que é se calhar quando nós, ou porque ainda não somos pais e estamos a pensar em ser, ou quando nós não éramos e quisemos ser, que é o que é que nos leva a querer ser pai ou mãe? O que é que está por trás disto? Porque isto não é assim tão óbvio quanto isso. Há coisas que parecem óbvias, há ideias que nós temos que nos levam a fazer determinada coisa, neste caso a ser pai ou mãe, que nós facilmente verbalizamos para os outros. Se alguém nos perguntar, eu quero ser pai por causa disto e disto. Hum, será que é mesmo assim? Será que é só isso? Será que não é isso e é outra coisa que está escondida por trás? E isso é aquilo que é quase socialmente aceite? Pode ser as duas coisas, mas talvez não seja exatamente, pelo menos, só aquilo que eu verbalizo cá para fora. Então eu posso, como é óbvio,
dar justificações e, mais uma vez, qualquer uma delas é válida. Eu posso dizer que quero ser pai porque quero construir família, porque é um conceito que me faz sentido, porque eu vivi isso ou porque não vivi isso, mas faz-me sentido, ou por uma questão muito mais até biológica, que até já foi abordado noutros episódios, que é uma das nossas necessidades verdadeiras é, para além da sobrevivência, é dar continuidade à nossa espécie. Isso está muito enraizado, nós somos, nesse sentido, muito animais, e portanto, claro que faz sentido eu ter um filho, porque isso é dar continuidade à minha família, aos meus genes. Eu posso querer ter família ah, porque é aquilo que é comum e culturalmente aceito, é o normal, é ter filhos, é seguir esse caminho e, portanto, e se calhar os meus amigos da minha idade estão todos a ser pais e eu acabo por ir um bocadinho atrás, ok? Não é que eu não queira, mas esse é um empurrão maior para eu decidir, bom, então vamos, vou se quer ser pai ou quer ser mãe, mas depois também existem outras questões que estão sempre a ser repetidas em vários episódios, porque isto existe, independentemente da pessoa com quem estejamos a falar, que é, e porque eu tenho 3 filhos e passei por fases diferentes nesta primeira questão que é porque é que eu quero ser pai. Ahm, e essas questões que estão escondidas, muitas vezes traduzem-se, mais uma vez, no eu quero ser pai porque eu quero ser importante para alguém. Ser pai significa ter um significado, significa ter uma utilidade, significa ter uma razão para, nem que seja para existir. Depois eu quero, na verdade, se calhar sentir-me amado, ok? Eu quero sentir isso, eu senti isso pelos meus pais, agora eu quero sentir-me amado pelo meu filho ou pela minha filha, ou o que venha aí. Eu quero me sentir valorizado, eu quero sentir que há uma razão maior. E, portanto, eu posso estar aqui simplesmente a preencher uma necessidade minha, muito mais do que o querer dar, por exemplo, vida a outro ser. Dar a oportunidade a outro ser de experienciar a vida e que isto não tenha só ou tanto a ver comigo. E com o preencher das minhas necessidades poderão não estar tão preenchidas, poderão precisar de ser colmatadas, pode haver aqui algum tipo de vazio, e por isso vamos pensar que a razão principal que me leva a querer ser pai ou mãe vai condicionar, e muito, tudo o que venha a seguir. Todo o meu comportamento que vem a seguir perante exatamente o filho ou a filha que nasce. Por isso parece-me importante refletir sobre isso. E, inclusive, eu posso já ser pai, nunca ter pensado sobre isso, agora reflito e chego a uma conclusão diferente, porque não tinha nunca ido a sério perceber o que é que me levou a querer, e agora posso mudar. Na verdade, o que eu pensei mais conscientemente ou inconscientemente no passado e que fez com que eu tomasse aquela decisão e todo o meu comportamento enquanto pai ou mãe até à data tenha sido muito influenciado por aquilo, neste momento eu posso ganhar uma nova clareza sobre isto e dizer, mas eu não quero continuar a ser pai por causa disso e mudar. Portanto, está tudo bem, o que já está, já está. Se continuar a fazer sentido, ótimo. Se já não faz sentido, está tudo bem. Começamos agora a ter uma ou outra ideia, algo que já não faz sentido, abandonamos, partimos para uma nova, um novo conceito quase de parentalidade e a partir daí vamos ver que só esta noção de eu quero ser pai porque ou para muda automaticamente o comportamento. Ou seja, em vez de eu estar concentrado em tentar mudar o meu comportamento porque li num livro,
E eu nem entendo porque é que eu devo fazer isso, ou se isso realmente é algo que nasce ou sai de mim. Não, eu agora, de tal maneira que eu penso de maneira diferente, que tudo o que vem a seguir é diferente. Portanto, este é o primeiro passo. Depois, entender, uma vez refletindo sobre porque é que eu quero ser pai, é o, o que é um filho ou uma filha. Isso é uma pergunta esquisita, se calhar. Se calhar nunca pensei sobre isso. Mas vamos pensar. Porque também há aqui várias hipóteses. O que é o filho para mim? Várias hipóteses, então. Ele pode ser uma extensão de mim. Ele pode ser a minha continuidade, não é? O meu legado. Ele pode ser o, o viver aquilo que eu nunca vivi. Ele pode ser o tentar reparar aquilo que eu falhei. Não é? Então, um exemplo clássico, não querendo julgar muito, mas já julgando quem eu possa ter observado nesta modalidade de comportamento, que é o pai que nunca foi jogador, mas quer muito que o filho seja. E que o filho seja o próximo Cristiano Ronaldo, e a pressão é gigantesca, embora ele nunca tenha conseguido jogar a bola, se calhar alguma coisa que se possa considerar de jeito, agora o filho tem que o fazer para o pai, se calhar, poder experienciar um bocadinho a sensação de ter sucesso ali. Mas não é ele que está a jogar, é o filho. Portanto, o que o filho é para mim é muito importante. Portanto, ele pode ser uma expansão, ele pode ser uma continuidade, ele pode ser uma reparação, ele pode ser uma pessoa completamente independente e diferente de mim, mas que por acaso saiu dos meus genes, criou-se a partir dos meus genes. Mas, ainda que tenha saído de mim, é um ser diferente, é um ser independente. São várias visões, mas que, mais uma vez, na continuidade da questão anterior, levam a determinados comportamentos, a determinada ação, a determinada reação perante o comportamento de um filho, a determinadas emoções perante o que o filho faça. Portanto, há uma consequência, não há uma consequência, há milhares ou milhões de consequências que advêm do facto de, para mim, o filho ser X. Portanto, até esta própria definição do que é aquela pessoa muda tudo. Mais uma questão importante que, se for preciso, eu quase que eu ponho pausa, encosto-me e vou pensar sobre isto. O que é o meu filho para mim? A partir daqui, se calhar o objetivo com a minha educação muda. Por exemplo, há uma clara diferença ou distinção entre moldar ou querer permitir exatamente a diferença, que haja alguém que é diferente de mim. Ou então, se calhar, o objetivo da educação é criar uma nova versão de mim, uma continuidade, uma versão melhorada, uma, uma versão do que eu nunca fui. Portanto, consequência é o tipo de educação que eu vou dar, vem destas duas ideias que estão por trás. E é diferente a palavra cuidar da palavra controlar. O que é educar para mim? É cuidar, é estimular, é proteger, é controlar, é copiar, é o quê? Portanto, fica aqui já mais uma questão para refletir. Outra questão é, ok, agora que eu tenho, se calhar, para mim melhor definido, porque é que eu quero ser pai ou mãe? E o que é um filho ou uma filha para mim, eu começo a estabelecer até onde é que vai o meu papel enquanto pai ou mãe. Porque aqui já estamos a entrar na parte do comportamento. Até agora é a base, as ideias,
os conceitos, os valores, os princípios, daqui para a frente eu começo a entrar no comportamento. Até onde é que vai realmente a minha ação? Porque eu entendo que quando um bebé nasce, o meu filho nasce, ele não tem as mesmas capacidades que se calhar vai ter aos 10 anos, depois aos 20, depois aos 30, depois aos 40. Porquê? Porque o seu organismo ainda não está no nível máximo de maturidade. Não só os seus órgãos, por isso há o crescimento, mas mesmo a nível mental, cerebral, nós temos a noção de que provavelmente o cérebro só está finalmente construído lá para os 20. Portanto, ah, até lá, se calhar, aquele que é o meu papel enquanto pai ou mãe poderá ter algumas diferenças ou não, algumas nuances ou não, em determinadas fases da vida do meu filho ou da minha filha. A mim, há uma coisa que eu diria que se calhar não tem, e mesmo assim eu posso estar a julgar e a cometer um erro, mas que parece que não tem uma outra hipótese. Mas lá está, posso estar aqui a ser, a ter aqui uma opinião bem enviesada, que é, até certo ponto, eu tenho que garantir a sobrevivência física do meu filho. Porquê? Como ele não tem essas capacidades, né, ele não sabe, não tem capacidade de criar, por exemplo, até riqueza para ter os seus recursos. Portanto, roupa, abrigo, comida, estes 3 bens, né, acesso à saúde, estes 3, 4 bens, eu considero que são essenciais e porque eu decidi ter um filho, eu, até determinada altura, hei de ser responsável por garantir isto. Porquê? Só porque ele não tem essa capacidade. Portanto, essa primeira parte, para mim, eu diria que são responsabilidades inegociáveis. Ainda assim, alguém pode não concordar, ok? Mas, para mim, parece-me que a sobrevivência física, até certo ponto, tem que ser garantida por aquelas pessoas que decidiram que aquela criança ia nascer e que quando nasce não é capaz de fazer tudo isto sozinha. Ok, mas a partir de certa altura, e aqui ainda no outro dia discutia saudavelmente com mais do que uma pessoa sobre isto, é até que ponto e em cada fase até onde é que vai a nossa ação, até onde é que nós realmente devemos fazer algo e o que é esse fazer. E para eu pensar um bocadinho nisto, porque realmente é aqui que começamos também a criar muito espaço para milhares de opções e soluções diferentes no que diz respeito à educação dos nossos filhos e não só aquela ou a outra polarizadas, é aqui que começamos a ver tantos caminhos que podemos ficar assim um bocadinho assoberbados. Mas uma coisa que talvez possa ajudar à decisão, ao processo de entender o que é que eu quero fazer, até onde é que eu quero ir, passa por pensar o que é que eu quero para o meu filho. Há bocado era o que é o meu filho. Agora é o que é que eu quero para ele. Não para mim, para ele. Porque isto é uma questão de entender que isto é sobre mim ou sobre ele. Se é sobre ele, então tudo muda. Então eu penso o que é que eu quero para ele. E de uma forma geral, poderia dizer, se calhar, a falar pela maioria, que nós, pais, gostaríamos muito que os nossos filhos fossem felizes. Que é uma palavra, um conceito super fechado, ou não, não é? Então, não sendo fechado, mas nós vamos pensar um bocadinho o que é que está, o que é que faz parte de ser feliz. E esta noção de felicidade, que pode ter mais pormenores ou menos pormenores diferentes, se calhar tem aqui na sua base alguns conceitos fundamentais. E, por exemplo, parece-me que se for falar com alguém sobre felicidade, um dos conceitos principais é a noção de termos alguma liberdade. Depois, a tranquilidade, o estar bem, estabilidade, por aí fora, sentir amor, essas coisas todas. Mas há um conceito muito forte que é
o de sentirmos que somos minimamente livres, ainda que isto também tenha sido discutido no episódio sobre o livre-arbítrio, mas felicidade, eu poder decidir, escolher. Então, se eu quiser que o meu filho seja feliz e isso acaba por passar um bocadinho por isto, eu começo a pensar de que forma é que eu posso criar condições para que isso aconteça minimamente. Porque lá está, porque se calhar há coisas que ele ainda não consegue fazer e não entende e eu tenho que fazer por ele e tenho que garantir que elas acontecem. Mais uma vez, acesso aos recursos, ao conhecimento, à saúde, à comida, ao abrigo, à roupa, à proteção, mas mesmo dentro disso, e se calhar muito mais cedo do que se possa pensar, cada um sabe de si, lá está mais uma vez, mas de que maneira é que eu posso contribuir para a sua liberdade e consequente sensação de felicidade? E é aqui que nós começamos a moldar no final, no momento, a nossa ação. Porque, vamos dar um exemplo concreto. Como é que eu posso criar mais liberdade de escolha na outra pessoa? Eh, Fazendo uma pergunta que a leva a escolher ou eu escolhendo por ela e dizendo vai ser assim? Ou, na minha opinião, deves fazer assim? Ou eu decido que tu vais fazer assim? Ok? E depois, a partir daqui, gera-se toda a discussão, que é, sim, mas há coisas que eu tenho de dizer que é assim. Há coisas, é aqui que nós não vamos entrar e que eu não vou entrar para dizer o que é que está certo ou errado, porque este é um outro conceito que eu acho que também é importante trazer para a parentalidade e para quase tudo na nossa vida, que é, nunca há a ação ou a maneira ou o caminho que é só certo, que está perfeito. Não. Há sempre uma questão de trocas, de trade-offs, que é eu vou ter esta vantagem, mas posso ter esta desvantagem. Se calhar se eu agora der liberdade, mas se calhar daqui a um tempo isto pode ter outras consequências. Nunca nada é só uma coisa, só bom ou só mau. É sempre uma questão de, numa lado da balança tem vários pontos positivos, no outro lado da balança tem alguns não tão positivos, e eu, conforme essa noção que eu tenho do que é que está de um lado ou do outro, eu tomo uma decisão. Mas é precisamente porque isto tem tanta subjetividade que nós nem sequer deveríamos discutir o que é que está certo ou errado. Até porque esta subjetividade, por os prós e os contras, já vem da nossa educação e do nosso conhecimento, que é diferente do outro. Por isso, aquilo que para nós faz sentido, para o outro não faz sentido nenhum. Tivemos experiências diferentes, tivemos vidas diferentes. O que é que estamos aqui a fazer? A discutir se a tua visão de educação é certa e a minha é errada ou o contrário. Não faz sentido. Ok? Porque há mesmo muitos caminhos, há mesmo muita subjetividade e nós é a cada momento que decidimos e lembramos que cada ação tem uma consequência ou, normalmente, várias. Umas mais a curto prazo, outras mais a médio e longo prazo. Mas o o que interessa aqui é todo o caminho que me fez chegar aqui, porque se o caminho que fez chegar aqui nunca foi pensado, então aquilo que eu estou a fazer neste momento para o meu filho na minha educação nem sequer é provavelmente aquilo em que eu acredito, é só uma consequência de eu não ter refletido sobre isso e estou a copiar se calhar algum modelo ou dos meus pais, ou estou a ir exatamente ao oposto ao dos meus pais, mas se calhar também estou a correr outros riscos, portanto a lógica é, primeiro eu reflito sobre tudo o que está por trás e que influencia o meu pensamento, o meu comportamento e a seguir a minha educação. Então, se eu já fiz esse processo, ótimo, eu não quero é chegar aqui e estar a fazer as coisas só porque sim, sem ter a mínima noção ou intenção com aquilo que eu faço perante o meu filho. Porque, mais uma vez, quando eu estou a educar, isto trata-se de dar eh, conforto, oportunidade, proteção ao meu filho, ou na verdade, de forma escondida, isto trata-se é de me proteger a mim
do desconforto de poder ver algo de menos positivo no meu filho. Algo que ele, ou sofrimento, ou frustração, todas as emoções negativas. Nós, muito bem intencionados para proteger os nossos filhos, dizemos: não, isto é tudo com boa intenção. Claro que sim, mas também há muito dessa intenção que deriva de tudo o que nós já falámos sobre o cérebro, que é: porque é que eu quero muitas vezes opinar sobre a vida dos meus filhos, condicionar de alguma forma? Porque eu acredito que se eles fizerem de determinada maneira, aquilo vai correr melhor, dada a minha experiência, e só a minha experiência, e isso faz com que o meu cérebro antecipe minimamente as coisas e gaste menos energia porque ele acha que vai correr tudo bem. Se eu deixar isso à mercê do meu filho e que ele decida, e se calhar vai por um caminho que eu nunca fui e não sei o resultado, só no pensar do desconhecido gera-me desconforto e gasto energético. E o meu cérebro não quer isso. Por isso, muitas vezes, nós estamos a comportar-nos ou a ter uma determinada influência na outra pessoa, não propriamente só a pensar na consequência que isso vai ter para ela, mas também de forma muito pouco atenta às consequências que isso tem para nós. Nós não queremos gastar energia, sofrer com o que pode vir a acontecer aos nossos filhos. Mas isso é estar muito mais preocupado connosco do que propriamente em criar as tais condições para que haja liberdade, felicidade e por aí fora para o nosso filho ou filha. E isso muda bastante a maneira como eu interajo, como eu reajo mais uma vez e o que eu sinto. Ok? Porque muitas vezes isto trata-se ou de tentar cumprir as minhas expectativas ou de ir possibilitando a experimentação do lado de lá. Porque o que é a vida a sério? Se não é passar por todas essas coisas positivas ou negativas. Ok? Nós queremos evitar o desconforto deles só pelo desconforto deles, ou se pensarmos bem, isso acaba por fazer parte e é importante, e aquilo que nós não queremos é passar pelo nosso desconforto de ver o seu desconforto. Assim, parece-me que é interessante, principalmente também, sair da dicotomia do ou autoridade ou permissividade. Se calhar nem uma coisa nem outra, se calhar um bocadinho mais de umas vezes, um bocadinho mais de outro, outras vezes, sem nunca entender realmente se isto é o ideal ou não, o mais correto ou não, é por tentativa e erro e é por ir apercebendo-nos como é que está então o nosso filho ou a nossa filha, se está bem, se está satisfeito, se, se precisa de mais alguma coisa, se está feliz ou não. E a partir daí sim perceber se então preciso de ser um bocadinho mais assim ou preciso de ser um bocadinho mais assado. Mas não há preto nem branco. O próprio, estou agora a pensar, o próprio termo parentalidade consciente deixa-me um bocadinho pé atrás. Porquê? Porque tínhamos que pensar sobre o que é a consciência. A consciência deriva do conhecimento que cada um tem, das suas experiências. E muitas vezes não podemos dizer a alguém que aquilo não é parentalidade consciente. Aquilo é dada a consciência que aquela pessoa tem, dado o que ela sabe, dada a maneira, as experiências que ela teve, dado aquilo que ela é capaz, então, como consequência de fazer, aquilo é a sua parentalidade consciente. Ou então apagamos esta palavra e falamos só de parentalidade, ponto final, e de toda a subjetividade que está por trás e de entendermos de onde é que vem o querer ser pai, de onde é que vem o que é os nossos filhos, de onde é que vem o que é que queremos para eles, e quando tudo esse caminho estiver mais limado, ver todos os resultados diferentes no nosso filho e principalmente em nós. Porque a visão aí é outra, desprende-se daqui e o foco passa realmente a ser aquele, sem nunca termos a certeza. Estamos a fazer o melhor dos melhores ou aquilo que conseguimos fazer, dada a nossa consciência. Assim fica a reflexão sobre parentalidade. Espero que tenha sido de alguma forma útil. É um tópico muito importante porque muitas vezes, lá está,
Os resultados de qualquer coisa não vêm no imediato, alguns vêm, mas há muitos resultados importantes que vêm a médio e longo prazo. E na parentalidade, nós assistimos a, a nós mesmos, muitas vezes, quando nós dizemos que em adultos estamos a lidar com determinados traumas, e, ou, e, ou que só em adulto é que nós de repente temos realmente um conflito, por exemplo, uma separação, um desentendimento com os nossos filhos, mas aquilo não foi derivado provavelmente daquele momento em que discutimos. Isso já vem de uma história muito longa, que teve no início, se calhar apenas uma causa que foi nós não termos refletido a sério sobre o que era a parentalidade para nós. Portanto, fica aqui a sugestão de filosofar para si um bocadinho mais sobre isso e como consequência automática você vai ver os resultados muito diferentes e muito mais dentro daquilo que deseja e que é positivo para os outros também. Até um próximo episódio e até lá, cuide de si.